Olá, tudo bem? Meu nome é Flávio, sou professor de História e vou começar essa aula aqui para o ensino médio. Na verdade, é uma continuação. Nós vamos continuar a nossa matéria sobre impérios coloniais, né, do capítulo 15 do livro de História do Sistema Ari de Sá. Tudo bem? Na nossa aula anterior, nós havíamos finalizado uma parte importante da América Hispânica, que era a hierarquia social e também a estrutura administrativa. Nessa aula, agora, nós vamos ver a questão do modo de produção, tá ok? Vamos lá. Modo de produção. Aqui é onde nós terminamos, né? Administração colonial, Conselho das Índias, vice-reinos, exclusividade naval. E aqui o modo de produção, o tipo de produção, né? E aqui cabe uma ressalva extremamente importante, porque quando a gente fala sobre escravidão, né, tem se debatido sobre essa questão da escravidão, há uma questão extremamente importante a ser levada em consideração, né? As pessoas falam assim, mas os espanhóis, os portugueses, os ingleses, eles vão escravizar os índios, os africanos. Os índios, os africanos, eles já se escravizavam. Então, o que os europeus fizeram não foi tão horrível assim, não foi tão violento assim. Isso é um erro, né? Isso é um equívoco, né? Até porque a questão da escravidão, do trabalho compulsório, trabalho obrigatório, primeiro que ele é produzido pela humanidade desde que a humanidade é a humanidade, isso é um fato, isso é uma coisa que sempre existiu, né? Tanto que se você pega, por exemplo, a própria palavra escravo, ela vem de eslavo, de povos da Europa Oriental, da Europa do Leste, entendeu? Que eram povos que foram muito escravizados em diversos momentos da história, né? E aí virou, em inglês é slave, você tanto designa um povo eslavo da Europa do Leste, Europa Oriental, quanto escravo, é a mesma palavra. Enfim, o fato é que a escravidão ela sempre existiu na história da humanidade, mas em alguns momentos ela se torna comercial. Qual é a diferença dessa escravidão para a escravidão que sempre foi praticada? E aí eu já digo, a escravidão que sempre foi praticada pela humanidade é a chamada escravidão étnica ou escravidão doméstica. Qual é a grande diferença de uma escravidão comercial para uma escravidão doméstica? É a escala. A escala é que torna uma escravidão, digamos assim, pior do que a outra. Uma escravidão mais cruel do que a outra. Quando a gente fala sobre escravidão europeia na América, é claro que a gente sabe que os povos indígenas já escravizavam uns aos outros, os povos africanos já escravizavam uns aos outros, mas a escala que os europeus impuseram aqui na América tornou, primeiro, a mortandade muito maior e, segundo, a arrecadação de dinheiro, a arrecadação de lucros com um trabalho compulsório também muito maior. Daí a crueldade, daí a questão terrível da escravidão. Né? Quando se trata de escravidão, a gente não pode, né, falar assim, não, porque ela não foi tão mal assim, não. Foi terrível. E a escala que os europeus impuseram aqui para a América foi uma coisa mais terrível ainda, tá ok? Muito bem. Esses trabalhos compulsórios na América Hispânica, nós vamos ter 3 tipos. E é muito importante a gente entender isso, porque esses 3 tipos, eles vão ser encontrados em todo o restante das Américas, tanto na América Inglesa, quanto na América Central, América do Norte, América Central e América do Sul. Né? No caso ali, na América Hispânica, a gente vai ter a mita, que era um trabalho escravo realizado, compulsório, né? Realizado a partir de um pagamento de um determinado valor, normalmente podia ser alguma coisa, uma ajuda de custo, uma alimentação, podia ser uma vestimenta, enfim, você tinha ali um pagamento de custo na mita, já era um sistema utilizado pelos índios, pelos povos nativos
da América Latina anteriormente à chegada dos espanhóis. Os espanhóis eles apenas vão adaptar no sentido de aumentar a escala de produção, aumentar a escala de exploração, né? Então a gente vai ter a mita, que é esse tipo de trabalho compulsório a partir de um pagamento, e vamos também ter a encomenda, que é muito parecida com a mita, extremamente parecida com a mita, só com uma diferença: a encomenda, ela também envolvia uma questão de conversão religiosa, uma questão de você fazer com que os indígenas pudessem se converter à religião católica, à religião cristã, tá legal? Isso, lembrando sempre, gente, tanto a Igreja Católica quanto as monarquias absolutistas, elas estavam unidas num projeto de domínio territorial americano e também de conversão, de globalização da conversão do cristianismo após a Contra-Reforma, tá legal? E uma coisa assim, mais importante ainda, a América Hispânica, a coroa hispânica era uma coroa fervorosamente católica, assim como a coroa portuguesa, que vai ser extremamente católica, a coroa hispânica também ela é fervorosamente católica. Então a presença de jesuítas, dominicanos, franciscanos, enfim, de várias ordens católicas aqui no Brasil é uma coisa que vai ter uma presença muito frequente mesmo, tá legal? Então a mita, pagamento de uma ajuda de custo, a encomenda, muito parecido com a mita, mas que envolvia a conversão cristã. E a escravidão africana? A escravidão africana, ela era realizada na América Espanhola, nas chamadas haciendas, né? As grandes fazendas ali na América Central, né? A gente vai ter exploração mineradora na América do Sul e na América Central a gente vai ter a exploração das haciendas, das grandes fazendas. Por que essa diferença? Por alguns motivos, vou listar 2 motivos ali importantes. O primeiro motivo é por conta do clima. O clima na América Central favorecia a exploração de gêneros agrícolas em larga escala, principalmente 3 gêneros, né? E eu falei sobre esses gêneros na aula passada. O algodão, importante para a manufatura têxtil, o açúcar, um tempero absolutamente importantíssimo, e o tabaco, né? Que é uma planta que inexistia na Europa até as grandes navegações, até a chegada do Cristóvão Colombo aqui à América, tá legal? Então, a gente vai ter, primeiro, esse motivo, a questão do clima, ser muito mais favorável a esse tipo de plantação, e segundo, porque o comércio africano, né, o comércio negreiro, né, de africanos que iam ser escravizados aqui na América, né, ele era um comércio altamente lucrativo. E a coroa espanhola ganhava dinheiro com este comércio. Não era apenas só a questão da plantação, mas o comércio africano era muito, 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 extremamente lucrativo. Os chamados traficantes de escravos, os comerciantes de escravos, eles estavam ali nas castas mais altas da sociedade, tá legal? Então a gente vai encontrar esses 3 tipos de trabalho compulsórios, esses 3 tipos de trabalhos escravos. A mita, a encomenda, aí as 2 ligadas à escravidão indígena, tá? Isso é muito importante, ligadas à escravidão indígena, e a escravidão africana nas haciendas, né? Que era aquelas plantações em larga escala na América Hispânica, principalmente de açúcar, algodão e tabaco. Tá legal? Na imagem que a gente está vendo, aparecem indígenas em uma mina de prata em Potosí, no atual território da Bolívia, sob o regime de trabalho conhecido como mita. Tá legal? A gente chama esse nome, né, mita, que era justamente um nome indígena que já existia e que foi adaptado pelos espanhóis com uma maior escala, mas é um trabalho compulsório, mas é escravidão. É uma forma de escravidão, é uma forma de dominação dos seres humanos, de um povo sobre outros povos, é uma coisa absolutamente terrível, tá ok? E aí nós fechamos o primeiro ponto, que é justamente da América Hispânica, e vamos para a América Inglesa. Há diferenças, há mudanças, há outras características, embora também fosse uma exploração de
países europeus sobre territórios americanos. Eu vou voltar aqui rapidamente. Para falar com vocês, tá ok? Que nessa primeira parte do domínio espanhol, que nós finalizamos agora, embora a gente esteja continuando os impérios coloniais como um todo, nessa primeira parte do domínio espanhol, a gente viu que há uma ênfase muito grande em relação à exploração de metais preciosos na América do Sul, né, principalmente com trabalho escravo indígena. Muito importante isso, esse trabalho escravo indígena, lembrando sempre da gente diferenciar essa questão de que havia uma escravidão pré-existente entre os indígenas, havia, mas era uma escravidão de caráter doméstico, de caráter étnico, não era uma escravidão de caráter comercial. Essa escravidão de caráter comercial, ela vai ser iniciada pelos europeus, pelos espanhóis, e aí a gente vai ver depois os ingleses, os portugueses fazendo a mesma coisa. É uma escravidão em muito maior escala, é uma escravidão muito mais terrível, ela vai provocar uma mortalidade muito maior em relação às populações nativas, né? E que na América Hispânica ela vai ter três características fundamentais, né? A mita, um pagamento de um pequeno salário, a encomenda, que envolvia também o pagamento de um pequeno salário, mas também a questão da conversão ao cristianismo, e o trabalho africano nas grandes fazendas, nas haciendas, o trabalho escravo africano, né, nessas grandes fazendas, principalmente na América Central. Tá legal? Isso é extremamente importante e, a partir daí, nós podemos, então, dar continuidade aos impérios coloniais, à dominação colonial europeia na América, falando agora sobre a América inglesa, tá legal? Sobre a segunda dominação colonial, América inglesa. A chegada dos ingleses na América do Norte, ela, na verdade, ela tem um diferencial em relação à chegada dos espanhóis e dos portugueses. Ao passo que espanhóis e portugueses haviam determinado pelo Tratado de Tordesilhas a divisão da América entre eles, sendo que a maior parte ficava com os espanhóis, uma vez que eles foram os primeiros a chegar com Cristóvão Colombo em 1492, os ingleses, quando eles chegam à América, eles vão chegar, num primeiro momento, nessa primeira onda, eles vão chegar fugindo de perseguições religiosas lá na Inglaterra. A Inglaterra, ela passa ao longo dos séculos XVI e XVII por uma série de turbulências, turbulências políticas, turbulências religiosas, enfim. Na Inglaterra você vai ter uma disputa religiosa muito forte, principalmente entre anglicanos, calvinistas, puritanos, presbiterianos, extremamente muito forte, e uma perseguição em relação a diversos ramos de religiões protestantes. Lembrando que o anglicanismo era a religião oficial da Inglaterra, então os anglicanos vão, com a ajuda da nobreza, da realeza que dominava o anglicanismo, até hoje em dia, a atual rainha, ela é a chefe da igreja também, o posto equivalente ao do Papa na Igreja Católica. Eles vão perseguir outras ramificações protestantes, e aí você vai ter, com essa perseguição, a migração de várias pessoas da Inglaterra para a América. E aí, essa é a grande diferença, esse é o grande ponto, porque uma boa parte dessa colonização que vai acontecer na América do Norte, ela vai acontecer por pessoas que querem criar uma nova vida. Não são pessoas que querem enriquecer, explorar as riquezas e voltar para a Europa para ter uma vida boa ou para conseguir, de repente, um título de nobreza. Não. São pessoas que vão ficar na América para estabelecer uma nova vida, porque eles sabem que na Europa a religião deles, aquilo que eles acreditam, não era reconhecido. Então a gente vai ter essa questão religiosa muito forte na colonização inglesa da América do Norte, principalmente nas colônias do Norte e do Centro. Tá legal? Lembrando que essa colonização ela vai ser uma colonização gradual.
ela vai ser uma colonização de comunidades que vão indo, né, gradualmente, tentando esse domínio, procurando, buscando esse domínio sobre a América do Norte, e que esse território da América do Norte, embora este território ele fosse um território de domínio espanhol, ele era um território de domínio espanhol pelo Tratado de Tordesilhas, né, a Espanha não tinha muito interesse em dominar essa parte ali da América do Norte, não, porque há dois motivos centrais, há dois motivos muito importantes. O primeiro é porque, tanto na América Central, com a exploração de gêneros agrícolas em larga escala, né, o tabaco, o tabaco, o algodão e o açúcar, quanto na América do Sul, com a exploração de prata, de ouro, né, a exploração de metais preciosos, a Espanha já tinha se tornado, no século XVII, a principal potência mundial por conta da riqueza que ela tinha. Era muita riqueza. Então, para a Espanha, não interessava expandir ainda mais essa colonização, já que ela obtinha uma riqueza muito grande, tanto na América Central quanto na América do Sul. Então, a América do Norte, sim, a América do Norte, até o século XVII, ela vai ser negligenciada, ela vai ser esquecida pela Espanha. Tá, okay? Então, por isso que existe uma facilidade maior ainda dessa dominação inglesa, dos ingleses chegarem lá e não encontrarem praticamente nenhuma forma de resistência. Ah, mas não tinha ninguém lá? Tinha. Você vai ter, por exemplo, indígenas, né, vivendo ali naquelas regiões, nessas regiões das 13 colônias, né, mas não vai haver uma resistência de um país europeu que já estava ali ocupando aquele território. Não, essa resistência não vai haver. Então esse é o primeiro motivo, o fato daquele lugar ter sido abandonado pela Espanha por conta do lucro que ela obtinha na América Central e na América do Sul. O segundo motivo é por causa do clima. O clima da América do Norte, pelo menos na sua maior parte, é um clima temperado, um clima muito semelhante ao clima europeu. E não havia, pelo menos, a perspectiva de que ali houvesse metais preciosos. Então você não vai ter nem a possibilidade de fazer como na América Central, né, plantações em larga escala, nem a possibilidade de como fazer na América do Sul, que era a exploração de metais preciosos. Então, o que vai acontecer é que esse território ele vai ser abandonado pelos espanhóis e os ingleses vão começar a migrar para esse território ali nos séculos XVI, século XVII, que é quando eles vão começar a povoar essa parte leste da América Inglesa, né, as chamadas 13 colônias. Tá? E esse ponto aqui, né, esse ponto ele é extremamente importante, né, e tudo mais, eu até vou ressaltar isso aqui, que ele é um ponto extremamente importante, que é justamente a questão dessa divisão, né, das 13 colônias. Elas eram divididas mais ou menos em 3 grandes grupos, né? A gente vai ter as colônias do norte, que eram colônias chamadas de povoamento, caracterizadas pela manufatura, a pesca, o trabalho era livre e assalariado, havia uma predominância, e até hoje, tá? Até hoje, da religião protestante, principalmente puritana, né? Até hoje, na sociedade norte-americana, né, dos Estados Unidos da América, essa questão da religiosidade, de você seguir os preceitos morais religiosos, isso é uma coisa muito forte, extremamente forte, que é uma característica, um traço central da sociedade norte-americana, tá? A gente vai ter, além disso, pequenas e médias propriedades, tá? Na outra parte, né, das colônias, a gente vai ter as colônias centrais, que vão ser também colônias de povoamento, muito semelhantes às colônias do norte, porém com práticas econômicas diferentes. A gente vai ter a policultura, por exemplo, que é a plantação de diversos gêneros agrícolas para consumo interno, né? Ao invés de você ter uma monocultura, que é você plantar um gênero agrícola só para você poder exportar e ganhar dinheiro com ele, vai ser vários gêneros agrícolas para consumo interno e há uma maior tolerância religiosa em relação ao puritanismo. As colônias que vão ser diferentes vão ser as colônias do sul, até por conta do clima delas. Por quê? Porque essas colônias do sul, elas vão permitir, por conta de um clima semitropical, elas vão permitir a plantação de gêneros agrícolas de larga escala, em larga escala, para agroexportação, no sistema conhecido como plantation. Como é que é esse sistema?
agroexportação, ou seja, você plantava em larga escala para exportar, para obter lucro com isso. Trabalho escravo africano, que a gente observou na América Central. Monocultura, ou seja, você plantar um gênero só. O que predominou na América Inglesa, que depois viraria Estados Unidos, na América Inglesa foi o tabaco e o algodão, e latifúndio, que era a grande propriedade. Então, nós vamos ter uma América Inglesa que era uma América relativamente autônoma, né? As pessoas que vão para lá, elas não vão não vai haver uma vigilância tão grande da Inglaterra sobre essas colônias, né? A Inglaterra, ela não vai ter essa questão de exploração comercial, exploração econômica, como acontece com a Espanha, e a gente vai ver depois com Portugal, não vai ter, né? Na América Inglesa existe ali uma liberdade um pouco maior, e as colônias se dividem em 3 grandes grupos, né? Que são justamente norte, povoamento, manufatura e a religiosidade muito forte. Centro, povoamento, policultura, uma tolerância religiosa muito maior. E no sul, que é aí a grande diferença, né, são as colônias de exploração, baseadas num sistema de plantation que envolvia, entre outras coisas, mão de obra escrava africana. Tá? Existem alguns livros, enfim, muitos professores que falam só de colônias do norte e do sul. Não está equivocadamente errado, mas é porque a do centro existe essa sutis diferenças em relação à policultura e à tolerância religiosa, que era uma tolerância religiosa muito maior. Tudo bem? Então, gente, essa é a parte extremamente importante, muito importante aqui da nossa aula, e para a gente entender que a colonização da América pelos europeus não foi sempre igual, não foi sempre a mesma. Até mesmo a colonização espanhola, ela teve uma diferença entre si. Né? De um lado, na América do Sul, ela foi indígena, do outro lado, na América Central, ela foi de escravidão africana. A colonização inglesa também não vai ser muito diferente, ela vai ser uma colonização em que as colônias do norte e do centro vão ser de povoamento, né, no sentido de que as pessoas fugiam de perseguições religiosas da Europa e iam para a América para obter uma nova vida, né, uma nova experiência de vida, e as colônias do sul, elas eram de exploração, principalmente por conta do clima, né, do clima semitropical, que permitia essas plantações em larga escala, sobretudo de algodão e de tabaco, tá? Aí você pensa, mas havia escravidão apenas no sul, né, da América Inglesa? Não necessariamente. Você vai encontrar um ou outro polo de escravidão, talvez nas colônias centrais, mas principalmente o que se encontra nas colônias tanto do centro quanto do norte é o que eles chamam de você fazer uma espécie de trabalho compulsório, como se fosse um pedágio. Porque, assim, muita gente pobre, né, além de perseguidos religiosos, mas muita gente pobre fugia da Inglaterra ou de outras partes do que a gente chamaria ali hoje em dia do Reino Unido, ou da Grã-Bretanha, né, fugia, por exemplo, da Irlanda, fugia da Escócia, fugia do País de Gales e ia para a América para tentar uma nova vida, para tentar uma vida melhor. Eles fugiam desse território por conta da extrema pobreza que eles tinham e não tinham condições de pagar a viagem. Então, existia um sistema que eles chamavam de servidão temporária, né, que você pagava uma espécie assim, como se estivesse pagando o preço pela sua viagem, né, você recebia essa viagem de graça, por assim dizer, e aí você pagava esse pedágio, né, essa servidão provisória, mais ou menos esse trabalho compulsório provisório, mais ou menos por 7 anos. Você ficava trabalhando sem receber salário, só recebia habitação e alimentação. Você pagava esse pedágio, por assim dizer, né, quando você chegava à América. A vida não era nem um pouco fácil, tá? Não era mesmo, era uma vida muito difícil. Não só você podia morrer durante a viagem, porque era navegação à vela, né, era uma viagem muito longa, você podia sofrer com uma série de doenças, como em chegando na América você ainda tinha que pagar esse pedágio, tinha que pagar por essa
esse período ali para você poder pagar a sua viagem e tentar estabelecer uma nova vida. Era uma coisa muito, muito, muito complicada mesmo. A vida do imigrante europeu que ia para a América era uma coisa muito terrível, né? Era uma coisa muito aventureira, por assim dizer, tá legal? O que não tira, obviamente, a culpa que os europeus vão ter em termos do que eles fizeram com as populações nativas. Uma coisa não anula a outra. Apenas o que é importante a gente entender é que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Os índios vão sofrer a exploração, né, por um lado, mas a gente vai ter europeus muito pobres, uma grande massa de europeus extremamente pobres, assim, tateando no escuro, sem saber como é que ia ser a vida deles, mas largando tudo que eles tinham na Europa, uma vida miserável, uma vida muito pobre, para tentar encontrar uma vida melhor na América. E nesse sentido é que a colonização inglesa ela tem esse diferencial, essa coisa que a gente chama de povoamento, né? A historiografia nem fala muito mais nisso, a coisa de povoamento, mas que a gente encontra esse diferencial que é das pessoas virem para a América para tentar obter uma vida melhor, e não só para virem para lucrar e voltar para a Europa, como a gente vai ver muito acontecer na América Hispânica e na América Portuguesa. Tá legal? Vamos lá, então, para uma outra questão, um outro ponto extremamente importante da colonização inglesa na América, que vai ser justamente o chamado comércio triangular. Triangular, de triângulo 3, né? É um comércio que ele era feito basicamente entre América, África e Europa, tá? Como vocês estão vendo aí nesse esquema, não é nada simples, assim, do tipo, não era, a América pega na África, a África devolve para a América, vai para o Caribe e aí vai para a América. Não. É um comércio que era bastante complexo. Havia relações, por exemplo, como está aqui, né, nessa apresentação, havia relações entre, por exemplo, América e África, que era justamente as colônias inglesas iam comprar escravos, né? Iam comprar escravos para revender em diversas partes, né? Mas normalmente a maioria dos escravos eles eram levados para o Caribe, que era uma região onde havia grandes plantações, né, de tabaco, açúcar, algodão, né? Então usava mão de obra escrava africana. Havia a relação da África com a América, ou seja, populações africanas que vendiam, né, os escravos africanos que iam ser escravizados tanto na América quanto na Europa, né? A exploração, a venda de escravos. A África e a Europa, né? A exploração comercial e venda de escravos também, né? Há uma exploração comercial da Europa sobre a África e a África também, né, vendendo escravos para a Europa. Tá? É uma curiosidade só, a escravidão na Europa ela vai terminar muito antes da escravidão na América, tá legal? A escravidão na América ela vai ser mais tolerada, por assim dizer, do que a escravidão na Europa. Mas havia sim, em vários países europeus, na Inglaterra, em Portugal, na Espanha, em vários países europeus havia escravos africanos, havia até índios que eram levados para lá, mas havia sim uma massa de escravos africanos que viviam na Europa ali, séculos XVI até o século XVIII, mais ou menos. América e Europa era a exportação de gêneros agrícolas. Por quê? Principalmente na América Central, assim como na parte sul da América Inglesa, você vai ter essa exportação, essa agroexportação de açúcar, algodão, de tabaco, né, que vai ser exportado. Eram gêneros extremamente agrícolas, extremamente importantes, muitíssimamente valiosos, né, na Europa, né, e que eles vão ser, justamente por eles terem esse valor muito alto, né, eles ajudaram ali a sustentar esse comércio também de escravos, né, esse regime de escravidão nas Américas. Tá legal? Então, isso vai ser basicamente o comércio triangular, tá? Envolvendo a América, que vai ser uma grande produtora de gêneros agrícolas, a África, que vai ser uma fornecedora de mão de obra que vai ser escravizada na América e na Europa, e a Europa, que vai ser a grande consumidora dos gêneros agrícolas americanos. Tá ok? Tudo bem? Beleza? Então, a gente pode
já ir finalizando a nossa aula, lembrando que nessa aula nós vimos justamente a questão do sistema de trabalho da América Hispânica, nós vimos a questão da colonização da América Inglesa, né? A América Inglesa, os três grandes grupos coloniais, né? Do Norte, Centro e Sul, e suas características e diferenças, né? E nós vimos o comércio triangular, justamente envolvendo gêneros agrícolas, envolvendo escravos, envolvendo mercado consumidor europeu, né? Esse triângulo aí de trocas comerciais, claro, todas elas baseadas na escravidão, na produção em larga escala de gêneros agrícolas e, claro, no reforço, né, das monarquias absolutistas europeias que ali estavam se fortalecendo através dessa expansão marítima, dessa expansão comercial e dessa expansão religiosa também, tá? Lembrando, eu falei isso na outra aula e repito aqui, isso foi uma forma de globalização, sem sombra de dúvida, é uma forma de globalização, uma forma de você estabelecer uma economia global, né? Claro que com um prejuízo enorme para as populações nativas americanas, chamadas de índios, né, de comunidades indígenas, e também para as populações africanas, que sofreram com o comércio negreiro, né? Porque assim como a escravidão dos índios na América do Sul, ela foi uma escravidão em larga escala, uma escravidão absurdamente massacrante, né? A escravidão dos africanos também foi uma escravidão terrível, né? E também comercial, né? Monetária, com interesses, né? De lucro, de obter uma lucratividade, né? Então é uma escravidão que ela vai, justamente por conta da sua escala, da sua grande escala, ela vai suplantar as escravidões que já existiam, as escravidões étnicas que já existiam, e ela vai fazer com que seja um sistema terrível, né, de dominação dos seres humanos uns sobre os outros. Tá ok? Tudo bem, gente? Eu espero que vocês possam ter aproveitado esse conhecimento. Eu espero que vocês possam ter compreendido um pouquinho melhor como é que é a história do nosso continente, né, a história da América, né, o desenvolvimento da história, o início da história do continente americano, né, e eu espero que vocês nos acompanhem numa próxima aula. Ainda continuando, a gente vai ter a última e terceira parte dos impérios coloniais, né, da dominação colonial. Eu espero que vocês acompanhem a gente nessa última e terceira parte, em que a gente vai falar sobre a dominação francesa na América. Tá legal? Um forte abraço. Eu espero que vocês sejam todos muito bem, com muita saúde e, claro, sempre mantendo os estudos em dia. Tá legal? Até a próxima aula.